Vamos lá? Então, vamos lá. Boa tarde, doutor Danilo. Boa Gostaria tarde. de agradecer imensamente o seu convite para palestrar aqui no Dia do Naturólogo, em comemoração do Dia do Naturólogo. A gente já vem com parcerias na PANAT, com seus cursos. Eu tive a honra de ser a sua aluna na formação de Ayurveda pelo Naradeva. Tenho seus livros, todos eles aqui, inclusive com dedicatória. Legal. Mas eu agradeço muito a parceria de sempre, por você estar aqui hoje, despendendo seu tempo, para passar um pouquinho nessa uma hora do seu conhecimento para a gente. E agora eu gostaria que você se apresentasse e vamos dar sequência. Obrigado, Bruna. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês, com os naturólogos e naturólogas, né? Prazer te rever também. Então, para mim é uma satisfação, uma alegria poder falar do Ayurveda para o pessoal que está estudando, né? O Ayurveda dentro da naturologia, né? Que sei que faz parte também, assim, das disciplinas, né? Que vocês estudam, né? Então, para mim é uma satisfação. Muito obrigado pelo convite. Então, me apresentando aqui, eu sou um médico, né? Sou formado pela Faculdade de Medicina da UFG, isso lá nos anos de 1985. Eu fiz especialização em homeopatia, medicina preventiva e social, e tenho pós-graduação em Ayurveda, fitoacupuntura. Tive a oportunidade de fazer o mestrado e doutorado também, lá na Faculdade de Medicina da UFG. Trabalhei no Hospital de Medicina Alternativa, inclusive fiz parte da diretoria, lá da Secretaria do Estado da Saúde de Goiás, né? E hoje estamos aqui com o nosso portal Veda. Depois eu vou mostrar um pouco para vocês do nosso trabalho também, para quem quiser se aproximar mais, né? Assim como a Bruna está sempre com a gente e outros amigos queridos também, né? Então sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sua oportunidade. Agradecer a Deus, né, por essa chance de estarmos aqui em conjunto. Agradecer aos nossos professores, né, os nossos Vaidyas, os médicos indianos que vieram para o Brasil ensinar o Ayurveda, muito especialmente em Goiânia, que trabalharam lá com a gente no Hospital de Medicina Alternativa, ensinando o Ayurveda da forma brasileira, né? Porque o Ayurveda fala sempre assim, que nós devemos utilizar os nossos recursos próprios, né, dentro da nossa natureza, a nossa forma de viver, incluindo os ensinamentos, os conceitos dessa ciência de viver, né? Que é o nosso querido Ayurveda. Então, agradecendo a todos os nossos participantes também pela presença. E é interessante a gente falar de plantas brasileiras que são ayurvédicas, porque, na verdade, assim, existem centenas de plantas que são muito comuns aqui no Brasil, que a gente considera, assim, plantas brasileiras, plantas que nascem no jardim, no quintal, no lote vago, nas matas, né, na beira dos rios, nos lagos, nos brejos, no cerrado, para todo lado, né, nas florestas, e a gente identifica essas plantas também na Índia, né? Identifica essas plantas nos textos clássicos milenares do Ayurveda. Isso eu vou dizer para vocês, é um grande privilégio nosso aqui do Brasil, isso não acontece em outros países. Muita gente atribui isso à rota do descobrimento, o caminho das Índias, das especiarias, né? Mas pode ser também que um dia os continentes foram unidos, então a teoria da Pangeia também pode explicar isso, né? O fato é que a gente tem uma flora brasileira que é muito comum também na Índia e no Ayurveda, né? Então, a gente começou a estudar isso lá na década de 1980, né? Assim, a gente começou a estudar isso e fomos escolhendo algumas plantas brasileiras que são ayurvédicas, passando certos filtros, assim, lógico, tem que ser plantas que têm estudo científico, para a gente conhecer, assim, a fitoquímica, a farmacologia, ter certeza que elas são plantas seguras, que não são tóxicas. Também a gente dá preferência Eu para vou as deixar plantas aqui mais baixinho, tá? disponíveis. Palestra. Palestra não. Live. Sei lá o que chama. Oi? Alguém está com o microfone aberto. Então, assim, plantas que sejam facilmente disponíveis, que a gente tenha acesso, né? E a gente prefere também plantas que tenham uma ação mais ampla, assim, no sistema tridosha, plantas adaptógenas, plantas tônicas do sistema digestivo, do Agni, plantas revitalizantes, né? Plantas tônicas do nosso sistema metabólico, que nos dão mais energia, disposição, vitalidade, né? Que acalmam o sistema nervoso. Então, a gente prefere essas plantas assim que têm um efeito mais amplo de promover a saúde, né, Bruna? Para não ficar uma coisa muito assim, plantinha para tratar só doença, né? Isso aí já tem muito, né? Então, a Ayurveda é uma ciência que busca valorizar e promover o ser humano, né?
Então, por isso a Bruna falou dos nossos livros, né? Esse livro da editora Pensamento, eu escrevi esse livro com o objetivo de trazer um tema introdutório, introdução ao Ayurveda, fundamentos, conceitos, princípios, alimentação, plantas, terapias corporais, né? Falando assim de uma linguagem simples, né? Mas também trazendo os conceitos ayurvédicos, né? Esse outro livro, Essência da Saúde, Plantas Medicinais e Alimentação, a gente traz, assim, 100 plantas brasileiras, algumas estudadas no Ayurveda, outras não. Já é um livro mais aberto, assim, que fala também de alguns aspectos da alimentação, mas que tem muitas fórmulas interessantes também, né, sabe, como servir de referência, assim, para os nossos estudos na fitoterapia, né? Então, vou falar para vocês agora algumas das plantas, né? Nós temos, assim, menos de uma hora para conversar sobre isso, né? Que a gente também tem um tempinho para perguntas, né, Bruna? Então, não dá para falar todas as 100 plantas que a gente já tem aí catalogadas no Senão Brasil. seria muita coisa, né, doutor? Pois é. Mas a gente vai trazer alguns exemplos, ilustrando plantas que são brasileiras, que a gente considera brasileiras, e que são semelhantes a algumas plantas indianas ayurvédicas, né? Então, por exemplo, assim, nós temos estudado já alguns cursos que a gente lançou lá no Portal Veda, 80 plantas brasileiras ayurvédicas. A gente estudou com calma, né? Monografia, apostila, aula gravada com vídeo, né? Todo mundo que tiver interesse, depois no final vou mostrar lá o Portal Veda para vocês. Mas aqui a gente vai mostrar algumas como exemplos, né? Para ilustrar que a gente conhecendo a planta do ponto de vista ayurvédico, a gente amplia o conhecimento que a gente tem aqui no Brasil, né? A nossa fitoterapia popular é muito rica, mas o Ayurveda tem 5.000 anos, né? E é uma ciência muito mais profunda, mais ampla do que apenas um conhecimento tradicional. É um conhecimento milenar, né? Então, a gente enriquece muito o estudo das plantas quando a gente tem a oportunidade de trazer o método ayurvédico. Então, por exemplo, assim, o Ayurveda tem um grupo de plantas que são chamadas de Brahmis, em homenagem ao deus, o criador Brahma, né? Não é a cerveja, não, tá? É o deus Brahma da mitologia indiana. Então, os Brahmis, aqui tem uma planta que a gente não tem muito aqui no Brasil, que é a Bacopa monieri, que ela serviu assim como referência para a gente, né? E a Bacopa monieri, ela também é uma planta chamada de Brahmi na Índia, é uma planta que tem um efeito assim de tonificar o cérebro, melhorar a nossa imunidade, né? Então, sempre a gente estuda as propriedades ayurvédicas da planta, sabendo o seu sabor, potência, vipaka, ação sobre os doshas. Tudo isso faz parte da farmacologia ayurvédica, né? Então, essa planta não é comum aqui no Brasil, mas ela é uma planta adaptógena, calmante, ansiolítica, e ela é muito semelhante a essa planta aqui, ó, centelha asiática. Essa já temos aqui facilmente no Brasil, né? A centelha asiática é encontrada aí tanto nos lagos, nos rios, mas também nas ervanarias, né? Muito conhecida no Brasil, e é uma planta também chamada de Brahmi, na Índia, ou também chamada de Manducaparni, Gotukola, e essa planta também tem ações parecidas, né? Ela tem ações de pacificar os 3 doshas, tem uma ação tônica cerebral, parecida com aquela outra da bacopa. Também é uma planta adaptógena, ou seja, ela adapta a reação do nosso eixo neuroendócrino, fazendo uma reação mais rápida aos mecanismos de estresse, de adaptação, promove equilíbrio mente e corpo, né? Então, é uma planta que equilibra os 3 doshas. E ela é muito parecida também com essa outra plantinha, Hydrocotyl bonariensis, que é muito comum aqui no Brasil. Considerada uma planta aí invasora, né, dos jardins, invasora de qualquer lugar que tenha água, né? Gosta muito das praias, dos lagos, das lagoas, né? Essa é a nossa famosa acariçoba, muito comum no Brasil todo, no litoral todo, mas inclusive no Cerrado também. E essa planta é muito parecida, então, com essas outras que eu falei, a bacopa e a centelha. Hydrocotyl bonariensis, também é uma planta tônica cerebral, purificadora do sangue, é uma planta que tem efeito adaptógeno. Então, essas são plantas brasileiras, né, tanto a centelha quanto a hidroclotide, que a gente utiliza de acordo com os conceitos ayurvédicos, ampliando esse efeito de regulação do eixo neuroendócrino, uma planta adaptógena. E são plantas tridoxas, né, de potência fria. A gente pode usar, assim, várias composições, são plantas mediadoras de fórmulas ayurvédicas, né? Maravilhosas essas plantas. Mas tem outras, olha só, bem diferente desse nosso famoso alho, né? Que todo mundo conhece, todo mundo
usa na culinária, né? Mas é uma planta muito famosa no Ayurveda também, o alho sativa, né? Olha só, é uma planta que tem todos os sabores, menos o ácido. Tem 5 sabores. É uma planta de potência quente, vipaka picante, ou seja, ela acelera o metabolismo de quebra. E no Ayurveda, ela é considerada uma planta rasayana, rejuvenescedora, especialmente para o dosha vata. E é uma planta afrodisíaca na visão do Ayurveda, né? A única coisa que a pessoa precisa é gostar do cheirinho dele, né? Porque ele tem um aroma bem característico, né? Mas a pessoa que gosta do cheiro dele não tem problema. Então, é uma planta afrodisíaca, tônica, revitalizante, digestiva, desobstruente dos canais, desintoxicante, anti-ama. Quer dizer, a visão do Ayurveda é muito ampla, né, sobre o aspecto do alho, né? A gente pode utilizá-lo, assim, para várias propriedades importantes, né? Olha outra planta comum aqui no Brasil, Eclipta alba, que é chamada de erva tostão, ou erva botão, ou então agrião do brejo. Esse botãozinho aqui que aparece, né, a flor dela parece um botãozinho mesmo, né? É erva botão ou agrião do brejo, Eclipta alba. No Ayurveda ela é chamada de bringaraja, o famoso bringaraja. É uma planta muito comum também no Brasil inteiro, já vi essa planta em vários estados que a gente já passou por aqui. É uma planta também tridosha, classifica os 3 doshas, também tem potência fria, uma planta nutritiva, rasayana, forma ojas, ou seja, forma tecidos, imunidade, a tônica do sangue, tônica do sistema nervoso central, do cérebro, além de tonificar todos os datos, mas muito especialmente o primeiro dato, raça dato, e os ossos. Ela é tônica dos ossos, dos cabelos, né? Forma tecidos, forma cabelo, forma osso, e também uma planta muito utilizada como tônica do sistema nervoso central e do cérebro. Grande planta, muito comum aqui no Brasil, vale a pena a gente procurar por ela. Tônica geral do corpo, né? Olha só essa planta aqui, pessoal, Euphorbia tirucale. Ela é muito comum aí, o pessoal gosta de ornamentar, assim, os jardins, né, as ruas com ela. E ela é parente dessa outra também que é muito utilizada, né, o nerifolia, que é chamado coroa de Cristo, ou colchão de noiva, né? E tem várias plantas desse mesmo gênero, né? Dessa euforbiáceas, né? Mas essa que nós estamos mostrando aqui, ó, Euphorbia tirucale, é chamada de aveloz, ou também chamada de cachorro pelado, né? A famosa aveloz, ou cachorro pelado. É uma planta muito comum aqui. E a gente ouve falar dela, né? Que você pega aquele leitinho, pinga uma gotinha num litro de água, toma uma colher de sopa 2 vezes por dia. É uma planta anticancerígena, então, né? O Ayurveda também já usa essa planta, né? Tem várias espécies dela, várias variações dessa planta, né? E o látex dela que é utilizado mesmo, né? Classifica principalmente os doshas vata e kapha, né? Esse látex dela que é mais usado, mas pode aumentar a pita. É uma planta assim bastante ácida, né? Então tem que ter um cuidado com ela, mas é muito útil também no Ayurveda. Olha essa outra planta, a nossa famosa canela. O Ayurveda nos ensina que a gente tem 2 tipos de canela muito comuns. Esse aqui que vocês estão vendo, né? É o Cinnamomum zeylanicum, mas é muito comum achar no mercado também a canela chamada Cássia, Cássia occidentalis, que é uma casca mais grossa. Como a gente está vendo aqui, uma casca mais grossa, mais dura, enquanto que a verdadeira canela do Ceilão, o Cinnamomum zeylânico, é uma casca mais fina. E tem várias camadas. Aqui não, só forma uma camada, tá vendo? E essa aqui forma várias camadas dentro dela mesma. Mas podem usar as duas, sabe? A canela pode ser as duas. Aqui é a diferença da cássia com o cinamomo. O Ayurveda descreve muito o cinamomo, mas você às vezes compra cássia também aí no mercado. E é uma planta muito interessante, né? Muito utilizada no Ayurveda, principalmente a casca, né? Mas as folhas podem ser usadas também. Ela é considerada também uma planta rasayana, tônica, que acende o Agni, melhora a digestão, né? Tonifica o Agni e elimina a ama, né? Além de ser muito saborosa, né? Ela é considerada uma planta sátrica, acalma, equilibra as emoções, melhora a digestão, elimina a ama, tonifica o Agni. E a gente usa pouco, né, Bruna? O pessoal usa mais no docinho, né? Não, tem que usar na fitoterapia. Exatamente isso que eu ia te perguntar, doutor. Tem coisas que a gente... Perguntar não, falar. Tem coisas que a gente usa pouco, porque não é uma coisa comum, né, no nosso dia a dia. E depois que você explicar tudo isso, eu queria que depois o senhor explicasse como vocês chegaram nisso, porque assim, quando eu me formei em Ayurveda, é aquilo que você falou,
era muito difícil a gente encontrar plantas originalmente, a gente tinha que importar, a gente tinha que buscar para fazer os tratamentos. E aí, como houve essa virada de chave, de buscar isso que você falou, de utilizar, óbvio, coisas que a gente tem aqui, mas esse processo foi como? Vocês já tinham a informação da planta ayurvédica, e aí vocês pegaram os estudos que tinham dessa, eu só queria que depois, mais para frente, o senhor aprofundasse, para as pessoas entenderem melhor. Sim, claro. Não, quer dizer, na verdade, o Ayurveda é uma ciência milenar, né? E as plantas ayurvédicas são conhecidas há centenas de anos no mundo inteiro, né? Então, quando os indianos vieram para o Brasil, eles já vieram com uma lista de plantas que eles sabiam que já existia aqui. E eles deram um grande foco na implantação do Ayurveda em saúde pública no Brasil, nas plantas brasileiras. Já vieram com esse foco, com essa informação, trouxeram botânicos, trouxeram agrônomos, identificaram as plantas, e já começaram aqui com o nosso trabalho, aqui em saúde pública, lá em Goiânia, em Brasília, com foco nas plantas brasileiras que eram também ayurvédicas. Então, já foi desde o início esse processo dessa seleção, através desse projeto, né, que veio para a saúde pública no Brasil. Então, isso incentivou todo mundo que já ia para a Índia, trazia plantas indianas, né, começar também a fazer essa mudança. Falou, peraí, vamos usar umas plantas brasileiras. E hoje a gente vê muitas pessoas aí também dando cursos sobre plantas brasileiras no Ayurveda, né? Então, muita gente preferindo, né? Mas o nosso projeto, que começou em 86, lá em Goiânia, já veio com esse espírito mesmo, de trabalhar as plantas comuns ao Brasil e à Índia. Olha outra planta interessante aqui, Bruno, Equisetum arvense, que é a nossa famosa cavalinha, né? Cavalinha é muito conhecida no Brasil, né? Muito usada, as pessoas gostam dela aqui no Brasil também, como diurético, né? Para emagrecimento. Mas o Ayurveda fala muitas coisas boas dela também. Assim, por exemplo, é uma planta que classifica Pitta e Kapha. Só em excesso ela poderia aumentar a vata. Ela é remineralizante, muito rica em silício. Ela é boa para o fígado também, além dos rins. É boa para os ossos também, além dos rins. Então, ela não é só tônica dos rins. Ela é tônica também dos ossos, tônica do fígado, né? E é uma grande planta remineralizante de forma geral. E eu tive a chance de estudar essa planta, trabalhando também assim com vários aspectos dela, como antioxidante, inclusive como anti-inflamatória, relaxante de músculos lisos do vasos sanguíneos. Então, fiz um estudo bem grande dela no trabalho de mestrado e doutorado, sabe? Então, para mim, é uma planta que eu tenho muito apreço, porque eu publiquei 2 trabalhos sobre ela, um no mestrado e outro no doutorado. Olha outra planta interessante, a Cássia fístula. Ah, não, eu ia mostrar aqui, ó, a minha tese de doutorado, aqui, o efeito antihipertensivo da Equisetum arvense, que é a cavalinha, no estudo duplo cego randomizado, comparando com o tratamento convencional com pacientes hipertensos. Aqui tivemos uma resposta muito boa, assim, mostrando que ela contribui para baixar a pressão, não teve diferença significativa com a hidroclorotiazida, também teve, assim, praticamente não teve efeitos colaterais importantes, não alterou nada, assim, potássio, sódio, então ela foi bem tolerada e teve um efeito bom para auxiliar no controle de hipertensão arterial estágio 1, né, em pacientes com hipertensão inicial, né? Aí voltando aqui, a Cássia fístula, que é uma planta muito usada aqui ornamentalmente, né, que o pessoal chama aí de verdadeira ou chuva de ouro, né? Muito encontrada nas praças, nas avenidas, nas ruas, dá esse fruto comprido aqui, parece um cacetete, né? Ele aparece aí quando a planta está bem, assim, adulta, né, aparece esse fruto. E ele é uma planta bem laxante, né? Uma chuva de ouro ou verdadeira, canafístula, né? No Ayurveda ela é chamada de Aragvada, que significa aquela que destrói doenças de pele, por exemplo, uma grande planta para pele, né? E a gente usa muito no Ayurveda também como um laxante, né? Limpa os intestinos e limpa a pele, principalmente a polpa do fruto, né? Inclusive ela faz parte de uns laxantes que estão aí no mercado, Tamarine, Naturete, ela fazia parte da fórmula original. Depois mudaram a fórmula dela, mas ela fazia parte. E é uma grande planta anti-ama também. Limpa o intestino, limpa a pele, né? Essa é uma planta muito comum aqui no Brasil e muito valorizada no Ayurveda. Aí tem esses 2 priminhos aqui, o coentro, né, o famoso coentro, e o cominho. 2 plantas muito valorizadas no Ayurveda, né?
como temperos, como plantas tônicas do acne, tônicas da digestão, antialérgicas, né? São plantas tridoxas, muito boas da gente utilizar também, o coentro e o cominho. Olha uma outra planta brasileira aqui, muito comum também nas praças, na ornamentação, chamada Albizia lebec. Olha só essas flores, os frutos. É uma planta que dá uma vagem bonita, né? Então, o pessoal gosta de colocar nos parques, nas ruas, chamada coração de negro, ou ébano oriental, Albizia lebec. Muito usada no Ayurveda também, como uma planta para a pele também, para coceiras, pruridos. A gente associa muito o Aragvada com essa aqui, que é chamada de Shirisha no Ayurveda, né? As cascas, as folhas, a famosa Shirisha. Outra planta tridosha, classifica os 3 doshas, é uma planta detox, ela limpa o sangue, elimina ama e limpa a pele. Grande planta, muito fácil de encontrar aqui no Brasil, na natureza, né? E aí, vou dar alguns exemplos agora para vocês também, né? Porque eu não queria ficar falando só das plantas, porque existem centenas. Vou dar alguns exemplos também da gente, características da fitoterapia ayurvédica que a gente conseguiu assimilar bem aqui no Brasil, que é a questão de formulações, né? O Ayurveda valoriza muito preparações complexas, preparações compostas. Diferente, assim, do que a gente às vezes espera, né? Se você faz um chá, vou tomar um chá de espinheira santa, vou tomar um chá de guaco, né? Vou tomar um chá de quebra-pedra. No Ayurveda, normalmente, a gente faz associações, são fórmulas compostas, que é uma grande riqueza, assim, na visão ayurvédica, a gente poder utilizar plantas sinérgicas, né? Aproveitar os potenciais sinérgicos das plantas. Isso faz uma grande diferença, né? Como a gente tem a oportunidade, assim, de associar as plantas para que elas trabalhem em conjunto, a gente tem uma resposta muito boa. E para isso, o Ayurveda tem, assim, uma série de preparações. Porque, por exemplo, assim, na nossa fitoterapia convencional, brasileira, nossas preparações são um pouco limitadas, né? Assim, a maioria das pessoas só falam de fazer um chá, né? Poucas pessoas sabem fazer um xarope. E eu, às vezes, compro uma garrafada, uma coisa ou outra assim, mas pouquíssima gente sabe fazer, preparar. Então, acaba que a gente fica muito restrito aos chás, né? E, além disso, com muito pouco conhecimento da questão de doses, de método de preparação. É uma coisa muito importante, assim, na visão do Ayurveda, para quem quiser se aprofundar mais no Ayurveda, o pessoal da naturologia que quiser aprofundar mais no Ayurveda, vocês vão ver que a fitoterapia ayurvédica valoriza muito a questão das doses. Cada preparação tem o seu método e tem as suas dosagens. A gente não pode fazer assim um chá, como muita gente fala, você pega um punhado de planta que cabe na sua mão, pega 1 litro d'água, ferve um pouco e toma o dia inteiro. Isso, na visão do Ayurveda, não é um tratamento, né? Isso aí, no máximo, pode ser um paliativo. Mas um tratamento mesmo precisa de dose, precisa de método. E o Ayurveda traz várias preparações complexas. Por exemplo, assim, utilizamos muitas plantas em pó, que nós chamamos de churnas, né? As churnas compostas. A planta em pó seco. Hoje em dia é muito fácil encontrar as plantas em pó também, né? Você encontra facilmente, por exemplo, gengibre, açafrão, coentro, cominho, cravo, canela, noz moscada, né? Mas a gente também pode fazer os pós. Simplesmente a gente deve pegar essa planta seca e triturar, passar na peneirinha fina e fazer um pó. O Ayurveda valoriza muito a preparação em forma de pó e a gente pode associar as plantas em pó para fazer pós compostos. Fazer o quê? Oi? Alguém está com o microfone aberto aí. A gente vai dar uns minutos aqui no final para a gente responder perguntas, tá bom? A Bruna também pode ir preparando umas perguntas aí para a gente responder no final, porque, né, fica mais dinâmico. Mas vamos avançar mais um pouquinho aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas preparações. Uma outra preparação assim muito comum no Ayurveda, que é muito utilizado para uso externo, é o óleo medicado. A gente utiliza a preparação de óleos medicados a partir de plantas. Muito rico esse uso, né? O Ayurveda prepara assim a partir de decocções e chás, a partir também de sucos de plantas, o óleo medicado. A gente pega, por exemplo, um óleo de gergelim, um óleo de coco, e ferve com aquelas plantas
até evaporar toda a água, e você transfere os princípios ativos daquele chá, daquele suco, para o óleo. E o óleo passa a ser um óleo medicado, né, para uso externo, massagens, né? Nós sabemos, né, pessoal, que a pele absorve muito, não é? Quantas pessoas hoje em dia não estão utilizando aí medicamentos na pele, não é? Em forma de gel, hormônios, né? Modulação hormonal, né? Tem até gente que coloca nicotina para parar de fumar, pega um adesivozinho na pele, né? Tem medicamento que é vasodilatador coronariano, para prevenir infarto. Pega um adesivo aqui no peito e ele absorve, a pele absorve, leva para o sangue, né? Quantos também, assim, pomadas anti-inflamatórias, né? Massageia, ele entra e vai fazer efeito. Então, o óleo medicado é uma tradição ayurvédica tão milenar, mostrando que os ayurvedistas antigos já sabiam disso. Você pega uma substância, transfere os princípios ativos para um óleo e massageia na pele, aquilo absorve. O próprio óleo conduz aquela absorção, fazendo efeitos no corpo, né? Por isso, até que os óleos medicados, a gente deve procurar fazer uma aplicação localizada, assim, uma aplicação na parte do joelho, tornozelo, ou lombar, coluna, não fazer no corpo inteiro, assim, a massagem com óleo medicado, porque senão a gente absorve muita coisa e fica pesado para o fígado. Então, a gente faz a massagem localizada para fazer um efeito de absorção ali, né, que não fique muito intenso para o corpo, né? Mas é uma preparação muito interessante, o óleo medicado, assim como também o ghee medicado, né? Bom, o ghee ficou famoso hoje em dia, né, Bruna? Você não precisa mais explicar para ninguém o que é um ghee, né? Porque todo mundo já sabe o que é o ghee. Todo Todo... mundo encontra no supermercado, já É, tem ele com vários sabores, e é uma fortuna, né, doutor? Se pois soubesse o é, quão simples é fazer um ghee, as pessoas não comprariam, porque é muito. pois é. Eu conto, Bruna, é verdade. Outro dia eu entrei numa loja dessas de nutricionistas, assim, né? Eu queria comprar uma coisa ali saudável para a gente comer e tal. Aí eu entrei, fiquei olhando lá nas prateleiras, aí chegou uma moça que vende lá, a vendedora, falou: o senhor já conhece a manteiga ghee? Eu olhei para ela e falei: não, o que é isso aí? Olha, uma manteiga ghee, mostrou o potinho, falou os benefícios do ghee, que é manteiga purificada, clarificada, uma gordura saudável, não sei o que, explicou, deu uma aula sobre ghee. Falei: nossa, mas que legal, adorei. Quanto custa? Ah, custa R$ 50 o potinho. Falei: nossa, caro demais. Olha, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no YouTube, pegar um tutorial e aprender a fazer esse negócio, vou fazer na minha casa. Ela, não, é muito difícil fazer, é muito complicado. Eu falei: não, eu vou no tutorial, pode deixar comigo. Eu falei: olha só, ninguém imaginava, né, que você entrar numa loja assim, o pessoal geralmente dá uma aula sobre o ghee. Tá ótimo. Mas o Ayurveda faz também uma coisa que você falou aí, né, que não é só o ghee com sabores, não, é um ghee medicado também, né? A gente faz guias medicados com plantas, inclusive um guia medicado com aquelas que eu falei lá, cariçoba, centelha asiática, são guias muito apreciados no Ayurveda, porque o guia é considerado também no Ayurveda uma rassaia, um tônico, e um tônico cerebral, né? E essas plantas também, como tônicas do cérebro, combinam muito bem com o ghee. Então, o ghee medicado com a cariçoba, com a centelha, é muito usado no Ayurveda para acalmar a mente, para tranquilizar o sistema nervoso, diminuir a ansiedade, mas também para melhorar a atenção, concentração, memória, né? Então, o ghee medicado é assim, muito usado no Ayurveda. Na verdade, a gente pode medicar com qualquer planta que a gente quiser, né? Hoje em dia está na moda medicar com ghee, com açafrão, né? Virou o ghee dourado agora, né? Ótimo. Exatamente. Só que assim, né, doutora, as pessoas não entendem que tudo tem o senhor vai explicar depois, mas tudo tem uma quantidade. É aquilo que você falou, as pessoas sabem que existe, mas não sabem a quantidade. Eu tenho, por exemplo, interagentes meus que começaram a comer açafrão com tudo, e aí eles já desenvolveram uma alergia a açafrão. Eles ficaram empipocados, eles ficaram inchados. Por quê? Porque não é o consumir, é você saber como consumir. E isso é muito importante, né, doutor? Exatamente. Virou moda agora também colocar o açafrão fresco nas coisas. Olha, não vou dizer para você que é proibido fazer isso, mas no Ayurveda a gente não viu isso. A gente só usa açafrão seco, em pó. E ainda assim, depois de ter fervido a raiz fresca, umas 2, 3 vezes na água e joga fora, depois faz o pó. Então, não é pegar açafrão fresco e sair misturando com tudo aí, tudo bem, mas não é uma coisa que o Ayurveda recomende, né? De repente começa a ter alergia, né, Bruno? Exato. Então, tem várias formas de preparação. Eu falei, então, do pó, falei da decocção, infusão, o ghee medicado, o óleo medicado.
né? Tem assim muitas geleias medicadas também no Ayurveda, que são também alimentos funcionais, né? Assim, um alimento Sim, funcional. Uma rasayana é um alimento funcional, né? Hoje em dia, os superalimentos, esses conceitos novos, né? Alimento funcional, superalimentos. O Ayurveda já fala disso há muito tempo, mas com esse nome, rasayanas, né? São substâncias tônicas, revitalizantes. E tem também os xaropes ayurvédicos, que são muito interessantes, né? Normalmente, os xaropes ayurvédicos, eles são compostos. Vou dar aqui 2 exemplos para vocês, tá bom? Não vai ficar gravado aqui, né? Depois vocês podem, né, utilizar aí para fazer um xarope em casa. Porque o xarope tem umas vantagens interessantes, né? Você é uma preparação doce, né? Lógico, a restrição é diabetes, ou se a pessoa tem restrição ao açúcar, aí não pode, né? Mas se a pessoa não tem restrição ao açúcar, tem a vantagem de ser docinho, né? De ser palatável, de ser um líquido assim, fácil de administrar, né? Então, você pode fazer um xarope que você mistura sucos e decocções com açúcar mascavo, rapadura, leva ao fogo para dar uma consistência, né? Então, um exemplo aqui, ó. Até eu deixar esse exemplo aqui para vocês, utilizando alfavaca, hortelã, alcaçuz, cravo e canela. Aí tem as quantidades de cada um, né? Você vai preparar assim, um composto, né? Prepara essa fórmula composta e faz um xarope muito tônico para as vias respiratórias, principalmente com sintomas de vata, né? Que seria tosse seca, falta de ar, broncoespasmo, né? Então, é uma pessoa que não está conseguindo formar secreção, catarro para jogar fora, fica aquele catarro seco, preso, ressecado, né? Dolorido. Então, esse xaropinho aí, utilizando essas plantas, né, alfavaca, hortelã, alcaçuz, cravo, canela, é um exemplo de um xarope composto, né, complexo, que o Ayurveda utiliza com plantas sinérgicas, né? Então, você vai pegar aquelas plantas naquelas quantidades, 600 ml de água, e faz uma decocção até reduzir para metade do volume. Então, você vai colher só 300 ml. Coa aquela decocção, aí você pode colocar 20 ml do caldo natural do gengibre expresso, você ralou, espremeu ou passou na centrífuga. Depois 320 gramas de açúcar, 1 para 1, né? 320 ml mais 320 gramas de açúcar, rapadura ou açúcar mascavo, e leva ao ponto para dar o ponto do xarope. Né? Aí depois de pronto, você vai coar, guardar, né, tá? Por poucos dias, sempre para durar uns 10 dias, né? Tomar uma colher de sopa 3 vezes por dia para tonificar essas vias respiratórias aí, combater o vata na respiração. Uma fórmula simples, não é? Fácil de fazer? Qualquer pessoa pode fazer em casa, desde que você tenha, né, lógico, as noções de higiene, né? Lava tudo que você for usar, passa álcool 70 em tudo, coloca um gorrinho, uma máscara, pode colocar até uma luvinha de látex, né? Deixa tudo arrumadinho, limpinho. O frasco também que você for guardar, as peneiras que você for coar, funil que você vai coar, tudo lavado, passou álcool 70, né? Depois guardou no vidrinho, tem cuidado de guardar o vidro no lugar fresco, sempre utilizar uma colher limpa, não deixar cair nada lá dentro. Aí dura uns 10 dias, está ótimo, né? Muito bom xaropinho para você fazer em casa. Ou um outro exemplo também que a gente gosta muito de dar nos nossos cursos, é um bem simples, que você mistura 500 ml de caldo de limão, 250 ml de caldo de gengibre, também expresso, você rala e espreme. Ou você passa na centrífuga, não tem água nesse xarope aqui. Então, 15 ml de caldo de limão, 250 ml de caldo de gengibre e 750 gramas de açúcar. Simplesmente mistura isso. A gente faz isso muito nos cursos, né, Bruna? Isso aí dá um up assim no Agni, que parece que a pessoa tomou um shot, assim, sim, tomou uma tequila. sim, exatamente. E a gente fazia, acho que isso antes do almoço, né, doutor? Então, Para já promover o Agni e a gente ir para o almoço já. com Agni desperto, né? Então, só de fazer, só essa mistura já é muito boa, muito saborosa. Só que se você fez os sucos, aí daqui 6 horas já começa a fermentar. Então, para evitar essa fermentação, a gente leva ao fogo e dá uma fervida nele, até apurar o ponto de xarope. Depois guarda no vidro, aí já dura mais tempo, também vai durar uns 10 dias, 15 dias, né? Vai tomar uma colher de sopa também 2, 3 vezes ao dia para promover o Agni, ativar o fogo digestivo, ativar a imunidade, né? Então, um grande xarope, muito tradicional do Ayurveda, vale a pena a gente preparar em casa, né? Então, nesses conceitos ayurvédicos, assim, a gente tem que tomar muita atenção, lógico, na higiene, no método de preparo. Vocês estão vendo, assim, que as doses,
as formulações têm cada uma a quantidade certinha, né? A gente deve procurar essas fórmulas assim certinhas e depois a gente pode criar em cima, mudando uma planta ou outra, mas observando aquelas dosagens, né? Observando as quantidades, observando o método, para não fazer assim uma coisa aleatória, né? Então, na visão do Ayurveda, isso é muito importante, né? Como é que a gente vai trabalhar com as fórmulas, o método de preparo, as proporções de plantas e as dosagens quando for tomar. Muitas pessoas perguntam, às vezes surge essa pergunta, por quanto tempo eu posso usar uma fórmula de fitoterapia? Bom, se a gente falou, por exemplo, aqui de um xarope, ele vai durar 10 dias, tal, aí você prepara de novo e tal. Normalmente, assim, um período de 4 a 6 semanas é um período bom de utilizar, mas não mais que 3 meses também. Depois de 3 meses, a gente é melhor parar com 3 meses, dar um tempo, um intervalo, para não ficar repetindo a mesma planta, a mesma fórmula, sabe? Para evitar mecanismos de intoxicação, sobrecarga, ou mesmo também de tolerância, né? A pessoa começa a ficar resistente àquela fórmula, não responde mais, né? Então, às vezes essa pergunta surge, né? Quanto tempo eu posso usar? Não mais que 3 meses, dá um tempo depois aí, né? De forma geral, né? Tem alguma pergunta aí, Bruna? Até agora, só comentários, doutor. As pessoas estão falando que realmente utilizam ghee, principalmente para os olhos, para os olhos secos ou para tratar alguma determinada questão da parte ocular. Ótimo. Mas Vou dar um pode outro exemplo continuar. agora. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. O xaropinho caseiro também. Esse aqui, a gente indicou muito ele aqui no período da pandemia aí para reforçar a imunidade, né? Esse anterior também, lógico, mas esse aqui é porque tem uma vantagem nele, que ele não vai ao fogo e também não usa água. Simplesmente você vai pegar 200 ml de mel, o gengibre, 60 ml do caldo fresco, também extraído por centrífugo ou ralado e depois exprimido, o açafrão, 2 colheres rasas do chá, do pozinho, né? Colherzinha de chá. O cravo também, uma colherzinha de chá rasa do pozinho fino. 60 ml do limão espremido também. Então não tem água. O gengibre você rala e espreme. Ou passa na centrífuga sem água. Limão só espreme. O gengibre e o limão, eles vão ser a parte líquida sem água, certo? O açafrão e o cravo em pó. E o mel, que é um agente adoçante, espessante também, né? Mel puro. Isso aqui simplesmente a gente mistura, né? De preferência, você pega um frasquinho limpo, né? Tem um amigo meu que ele é muito engraçado, ele é lá de Goiânia, assim, ele é bem naturalista. Ele fala assim, você compra um potinho de maionese de vidro e chega em casa, você joga fora a maionese, joga no lixo, lava bem o vidrinho, passa um álcool no vidrinho. Hoje em dia está difícil fazer isso porque já não tem mais vidro, né? Tudo plástico. Então você tem que comprar uma coisa de vidro. Se for industrializado, você chega em casa, joga fora, aproveita o vidro. Aí você guarda lá tudo, o vidro sequinho, passou o álcool, mistura. E já começa a tomar na hora. Então a vantagem dele é que você já misturou e já começa a tomar. E ele também, nessa quantidade aí, dura uns 10 dias, você tomando uma colher de sopa 2, 3 vezes ao dia, né? Então é muito bom, assim, para pessoas com esses estados assim, de baixa imunidade, sabe? Gripes, resfriados, infecções de vias aéreas, né? Ou a imunidade sensível, assim, apresentando sempre uma infecçãozinha, sempre uma coisinha ou outra, né? Essa é uma forma muito boa para tonificar o Agni imunidade, né? Promover E ódias. essa virada de estação, né, doutor? Agora que a Aham. gente vai para o outono, a gente está vendo cada vez mais, principalmente as crianças, sofrerem com essa questão do tempo, nós adultos também. Então, de dia é calor, aí vai entardecendo, vai escurecendo e você vem com esse frio à noite. Então, é um exemplo, né, desses métodos, desses xaropes para aumentar o sistema imunológico, principalmente nessas épocas. Exatamente. Muito boa opção. Para um adulto, uma colher de sopa 3 vezes ao dia, uma criança, geralmente a gente fala de criança acima de 5 anos, né? Por questão de segurança, assim, uma colher menor, né? Uma colher de chá pode tomar 3 vezes por dia também. Então, são formulações, né, Bruna, que a gente está mostrando assim, quantidades, como é que a gente coloca cada ingrediente, método, higiene, cuidado, dose na hora de tomar, né? Isso faz uma grande diferença, assim, comparando, né, o Ayurveda com o que popularmente muita gente, assim, utiliza de forma meio
meio aleatória, né? Isso não pode acontecer no Ayurveda. E principalmente a gente que está estudando, né, Ayurveda e fitoterapia, a gente tem que aprofundar isso cada vez mais para trazer segurança, né, para as pessoas. Porque quando a gente é um profissional da área da saúde, as pessoas têm a gente como referência, né? Então a gente tem que passar para a pessoa segurança e efetividade. As coisas precisam funcionar bem, as coisas precisam ter assim respostas positivas, mas principalmente tem que ter segurança, né? Evitar assim sobredosagens, evitar tempo de uso excessivo, né? Evitar formulações mal preparadas, usos inadequados, né? Então, como a gente mostrou com aqueles exemplos ali que a gente deu de algumas plantas, sempre o estudo ayurvédico fala ação sobre os doshas, né? Então, a ação sobre os doshas é fundamental para a gente escolher a planta, né? Então, o que a gente precisa ter? O diagnóstico do Ayurveda, né? O diagnóstico ayurvédico é saber qual o dosha que está aqui desequilibrado, é saber como é que está o estado do Agni da pessoa, que dosha que está desequilibrado no Agni, né? Então, que dosha está desequilibrado no intestino, no estômago, no fígado, no sistema nervoso, porque eu sabendo qual dosha que está desequilibrado, eu vou escolher a planta, né? No E, Ayurveda, a gente não doutor, usa. é bem importante, desculpa cortar o senhor, é bem importante você frisar isso, porque é aquilo que o senhor falou, nós utilizamos na fitoterapia brasileira, sem tirando o Ayurveda agora, muitas das plantas que o senhor colocou. Nós, naturólogos, além de aprender a fitoterapia sem ser no Ayurveda, muitas das formações e também outros naturólogos que buscam fora a formação, eles aprendem a fitoterapia ayurvédica. E agora a gente está mesclando essas duas possibilidades conforme o conhecimento vai agregando da fitoterapia brasileira aplicada à Ayurveda. Só que o que as pessoas precisam entender, e eu falo como naturóloga, que é assim, o senhor é médico antes de ser médico, antes de ser ayurvédico, certo? É. Antes de vir a formação da Ayurveda. Então, o que a gente precisa entender? A partir do momento que você traça uma linha de pensamento, se for na fitoterapia, alopática é normal, na fitoterapia médica, ou na fitoterapia, como nós temos o naturólogo, nós traçaremos esse pensamento. A partir do momento que você quer atender de uma forma com a fitoterapia ayurvédica, é aquilo que o senhor falou, a gente tem que levar em consideração os sabores que cada planta tem quando entra em contato conosco, qual dosha vai agravar, qual dosha vai ajudar a acalmar, senão ocorre uma confusão constante e aí a pessoa que está recebendo o tratamento, ele não vai ter o efeito daquilo que precisa e nós, como profissionais, ficaremos frustrados. Então, essa é a importância, né, doutor? Exatamente. Falou muito bem, Bruno, exatamente isso, porque se a gente está fazendo um trabalho, por exemplo, colocando dentro do Ayurveda, quer usar a alimentação ayurvédica, quer usar a fitoterapia ayurvédica, eu preciso ter diagnóstico ayurvédico, né? Não posso pegar a pessoa e falar assim, tem bronquite. Então deixa eu ver qual planta ayurvédica é boa para bronquite. Não, bronquite não é um diagnóstico ayurvédico. É uma terminologia utilizada aí no ocidental, né? Tem gastrite, então vou ver qual planta ayurvédica é boa para gastrite. Não está certo, gastrite não é um diagnóstico ayurvédico. Eu preciso saber como é que está o diagnóstico do sistema tridosha, para depois escolher a planta que tem aquele efeito benéfico, né? Então, vou dar um exemplo assim muito simples, Bruno, assim, né, como você estava falando nessa linha do que você estava falando. Vamos supor que a pessoa fala que tem uma gastrite. Aí você conversa com ela, ela fala assim, bom, eu tenho dor no estômago, eu tenho gases, tenho distensão, tenho cólica, meu intestino é preso, tem dor de cabeça, tem batedeira. Ó, essa gastrite dela ali, ó, ela tem todo um sinal de agravação de vata. Não posso pegar uma planta qualquer, dentre as que se fala que é boa para gastrite, e dar para ela. Tem que pegar uma coisa que seja boa para o dosha vata, pacificar o dosha vata. Chega outra e fala, não, eu tenho uma gastrite, mas o que eu sinto, sabe o quê? Queimação. É uma azia. Sobe um fogo assim, ó. Nossa, aquilo me queima, eu sinto um calor danado, aquilo me deixa irritado. Não posso ficar com o estômago vazio, que começa a ficar nervoso. Fica irritado, o estômago começa a queimar por dentro, tem que comer alguma coisa, senão eu avanço em alguém. Olha, essa gastrite dessa pessoa é uma gastrite de fogo, é um pita, né? O outro que fala, a minha gastrite é o seguinte, doutor, dá uma náusea, um enjoo de estômago, estômago parado, você olha para a comida, já me dá uma náusea, um enjoo, e o médico falou que, que meu estômago está com a parede branca, assim, já está toda atrofiada, é uma gastrite sem ácido. Olha,
Isso é uma gastrite de Kapha, né? Então, as plantas mudam o tratamento do Ayurveda. Isso vale para qualquer diagnóstico, na verdade, né? Você fala assim, uma pessoa tá nervosa, mas nervosa o quê? Ansiosa, preocupada, medrosa, insegura, ou é agressiva, né? Quer partir para cima, quer brigar com todo mundo, ou já tem mais aquela coisa de emburrar, né? Ficar mal-humorado, né? Ficar, como se diz lá em Goiás, está com a avó atrás do toco ali, moado, né? Mais apático, né? Isso muda. Na medicina convencional, não. Não é um calmante para essa pessoa aí, né? Para nós, não. Muda a planta, né? Então, isso é muito importante ter o diagnóstico ayurvédico para fazer uma abordagem ayurvédica, tanto na parte de alimentação, na parte de fitoterapia, né? Isso é muito fundamental. E a gente vem trabalhando muito isso aí nos cursos de Ayurveda. Eu gosto de participar dos cursos de Ayurveda, dos congressos, de palestras, também trazer esse conceito assim da gente ver o Ayurveda como um sistema, como um método, né? Em vez de ficar simplesmente querendo tratar as doenças do modelo ocidental utilizando uma plantinha ou uma massagem ayurvédica. Então, os bons terapeutas, assim como os bons profissionais, naturólogos, médicos, nutricionistas, que estudam a Ayurveda, vão procurar sempre fazer um trabalho de diagnóstico ayurvédico, né? Isso faz parte dos nossos cursos, inclusive do Portal Veda, trazer esse tipo de diagnóstico, esse tipo de tratamento, né? O chamado Kaya Chikitsa. Como é que a Ayurveda trata os processos de desarmonia, né? Então, assim, até é possível a gente, por exemplo, compreender assim um prameha. Prameha, o Ayurveda chama de algo que parece assim como diabetes, síndrome metabólica, né? Que envolve aí obesidade, esteatose hepática, metabolismo lento, né? Tem esse conceito no Ayurveda, mas o tratamento é bastante focado no diagnóstico ayurvédico, né? Assim, como você fala, Ama Vata tem um diagnóstico ayurvédico bem parecido com o chamado de artrite reumatoide, mas é muito importante você ter esse diagnóstico, associação de Ama com o dosha Vata, para depois fazer o tratamento. Vai pegar qualquer pessoa que tem um diagnóstico de artrite reumatoide e tratar, como se tudo fosse Ama Vata. Não é assim, eu tenho que ter o diagnóstico de Ama Vata. Então, assim por diante, no diagnóstico ayurvédico, tratamento ayurvédico, né? Diagnóstico ocidental moderno, então tem que procurar um tratamento ocidental moderno, se você, né? O que não está errado, não, está certo, é importante também, né, Bruno? É importante os médicos, os especialistas, nutricionistas, Depende psicólogos. da linha do pensamento que você vai É, seguir, doutor. E você ser coerente com aquilo, é que você falou, passar confiança, ser coerente com aquilo que você está fazendo. exatamente. Tudo isso faz parte de um tratamento holístico também, né? Tem hora que precisa de cirurgia, né, Bruno? Tem hora que precisa do especialista, precisa de UTI, precisa de antibiótico, precisa de corticoide. Essa é a hora dele, então tá certo. Aí, quando a gente vai fazer trabalho de prevenção, promoção, cuidado, autocuidado, né? Promoção do ser humano, da saúde, equilíbrio mente-corpo, equilíbrio dos doshas, aí entra o Ayurveda, né? Aí entra a naturologia. Esse é o nosso momento, né? Então, todos os tratamentos ayurvédicos têm um lado também dos cuidados, das precauções, todas as plantas têm cuidados, precauções, contraindicações, né? Até um simples xarope, né? Ó, uma pessoa diabética não pode tomar um xarope, né? Muitas vezes a gente não recomenda certas coisas para crianças abaixo de 5 anos, mulheres grávidas, mulheres amamentando. Então, tem muitas contraindicações, cuidados, precauções, interações que a gente precisa conhecer também, né? Estudar a fitoterapia é a gente conhecer também o lado do risco, do perigo, né? Então, tem que saber utilizar com segurança. E isso é muito importante, né? A gente vem sempre falando isso daí. É isso que eu tinha colocado e falar para vocês também do nosso trabalho lá do nosso Portal Veda. O Portal Veda é o nosso portal que a gente tem chamado assim, portal do conhecimento, do bem-estar, onde a gente tem vários cursos, né, temas e palestras, e também textos, produtos, né, também vários aspectos que a gente vem trazendo assim, de conhecimento, né, para as pessoas. Quem tiver interesse de conhecer é portalveda.com, não tem BR, né? O portalveda.com. doutor, explica um pouquinho para as pessoas que estão assistindo como veio a ideia da criação desse portal, que é bem interessante. Então, lógico, né, que o portal Veda vem dessa terminologia Veda de védico, né? Ayurvédico, literatura védica, conhecimento védico, e portal do conhecimento por isso, né?
Então, tenho feito o trabalho com a minha esposa, que é a Verena, e também ficou Verena e Danilo, né? V da Verena e Danilo. A gente juntou esses dois, né? As duas primeiras sílabas, e acabou ficando essa palavra Veda, né? Mas é um portal que vem trazer, assim, a reunião de todo o trabalho que a gente vem fazendo ao longo aí, eu mesmo, né, ao longo dos meus últimos 35 anos de trabalho, a gente está resumindo aqui. A Verena está comigo tem uns 5 anos, né? E de lá para cá também ela desenvolveu bastante a parte de receitas, parte culinária, a parte também do conhecimento do Ayurveda em relação, por exemplo, isso que você falou, né? Mudanças de estação, mudanças de clima, mudanças de hábitos, né? Então, a gente vai trazendo tudo isso e a gente tem uma série de cursos lá, né? A gente colocou como destaque aqui o curso sobre Ojas, tem um curso sobre Ama também, tem um mini curso de plantas calmantes da mente, muito útil agora na pandemia, tem curso de Vadikarana, e vários cursos que a gente tem tudo online. A pessoa entrou lá e pode participar adquirindo os vídeos Teve um online. último agora de fitoterapia, esse aqui, né? Que a gente até É. divulgou na PANAT. Exato, agora a gente está com esse aqui, é o parte 2, né? A gente trouxe mais 50 itens, incluindo frutas, óleos essenciais e plantas medicinais brasileiras que são ayurvédicas, com essa pegada assim, né, de plantas comuns aqui no Brasil. A gente chama de parte 2, porque em 2020 a gente fez a parte 1, que tinha outras 50 plantas. Esse portal Veda também contém o fitoterapia ayurvédica aplicada parte 1, e agora nós estamos na parte 2. No dia 16 de abril, a gente vai fazer o módulo 2, que são frutas. A gente vai falar de muitas frutas, assim, no tratamento, né? Por exemplo, assim, como utilizar o abacateiro, né? Então, assim, semente do abacate, folha do abacate, mas também a polpa como tratamento. O coco, né? O coco da Bahia, né? A gente pode utilizar também a entrecasca do fruto do coco como medicamento, além da água de coco também, a própria polpa, né? E assim, várias frutas, abacaxi, tâmaras, uvas passas, romã, vamos trazer assim, vamos ser pelo menos umas 17 plantas frutíferas utilizadas para tratamento ayurvédico. Como inserir essas frutas, por exemplo, jambo, jambolão, tamarindo, várias partes dessas árvores, dessas plantas, são medicinais, né? Não só como alimento, a gente quer trazer mais a parte terapêutica, como ajudar no tratamento no dia a dia, né? Assim como a gente falou também de alguns alimentos, como falamos sobre o rabanete, né? No módulo 1, a gente falou do rabanete. Nossa, o pessoal ficou assim admirado. Falou, vamos todo mundo sair para comprar rabanete, que é um grande tratamento ayurvédico. Mas eu tenho muitos alimentos que são grandes remédios também, né? A gente vai falar dessas frutas no próximo módulo de 16. A gente vai falar de óleos essenciais também, né? De plantas que são ayurvédicas. Como fazer blends, né? Como fazer essas misturas assim para o tratamento ayurvédico. Então, está tudo lá no Portal Veda, tá? A gente estava divulgando também o atendimento, a gente está voltando agora ao atendimento presencial, né? Porque desde a pandemia a gente estava mais no online. Vou atender em São Paulo, dia 8 de abril. Vou deixar esse contato aí para vocês da Verena. Quem quiser saber sobre cursos, consultas, é o 14 99611 1812. A Verena está organizando para nós assim esse trabalho, né? Então, esse trabalho, assim, de cursos, atendimentos, sempre voltado para as pessoas que gostam, que conhecem ou que estão buscando alguma coisa a mais, né, Bruno? Porque todo profissional da naturologia Sim. vai ver isso, né? A gente vai ter dois tipos de públicos, né, Bruno, na nossa área, assim, alternativa, Sim. integrativa. Ou quem gosta disso, ou quem está precisando muito, Já mesmo que... tentou de tudo e vai buscar algo que possa agregar. É isso mesmo. Exatamente. Mesmo que a pessoa nunca tenha gostado disso, nunca teve afinidade, mas agora ela sente que ela está precisando, já tentou de tudo, é a última opção. Então, a gente tem esses dois tipos de público. Claro que a gente preferia que todo mundo viesse pelo amor, né? Falar, olha, eu vim aqui porque eu gosto, porque eu curto, não é porque eu Não. quero prevenir, mas Mas, nem sempre. infelizmente, doutor, é histórico. O ser humano, ele aprende melhor pela dor. Ele Pois é, fica gravado na mente, só depois ele busca o amor para reverter o que a dor fez. exatamente. E, infelizmente, Ainda é assim, é. ainda é assim. Mas nós estamos aqui para isso, né, Bruno? Para ajudar quem está precisando, Sim, né? sim. Tem alguma Doutor, pergunta? Temos um doutor, minutinho. agradeço a sua apresentação. Agora eu vou abrir para perguntas. Se alguém dos participantes tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, que eu passo para o doutor para ele responder.
Alguém? Teve muitas pessoas que interagiram durante a apresentação, falando das plantas que o senhor apresentou, que tem lá na cidade, que conhece. Teve a Mônica, que falou que, tanto como o Ayurveda, a medicina tradicional chinesa é da mesma forma. A partir do momento que você avalia o seu paciente ou interagente através da medicina tradicional chinesa, né? Você segue essa linhagem, essa linha de pensamento, e você também faz a diagnose através da MTC, o tratamento desta forma. Exatamente. A medicina tradicional chinesa e a Ayurveda tem muitos pontos em comum. Eu, como fiz a minha pós-graduação em acupuntura, fui estudar também medicina tradicional chinesa. A gente até tenta fazer assim, casar certinho, sabe? Os 5 elementos, mas não dá, tem hora que cada um vai por um caminho, né? Então, são diferentes caminhos que levam a Roma. Exatamente. E, doutora, por enquanto, como não tem nenhuma pergunta, eu gostaria de fazer uma para o senhor. Eu lembro que quando eu me formei, eu até falei, conversei hoje com a doutora Heloísa de manhã, quando eu me formei em Ayurveda, naquela época, muito tempo atrás, nós estamos em 2022, eu acho que eu me formei em 2011, 2012, e antes o Ayurveda era um pouco mais inacessível do que ele é hoje. As pessoas tinham mais, não só resistência, mas também eu acho que não se ouvia falar tanto. O que o senhor pode dizer, o que o senhor atribui? O Ayurveda hoje está mais sendo disseminado, as pessoas estarem entendendo melhor essa questão? Bom, eu atribuo a duas coisas. Primeiro, lógico, a expansão científica, pesquisas, desenvolvimento assim de cursos, pessoas que foram se formando, se capacitando, gente levando para as universidades, gente levando para centros de estudos, de pesquisa. O Ministério Ayush da Índia deu um grande reforço, a Organização Mundial de Saúde, então ministérios da saúde de vários países. Lógico que esse avanço técnico científico muito importante. Mas outro aspecto também, rede social, né? Imagina, não tinha Instagram naquela época. Você abre o Instagram assim, é uma enxurrada, né? Facebook, Instagram. Cada pessoa, né? Como você está falando, um terapeuta hoje vai para a rede social, ele faz um barulho, né? Então, muita gente, assim, pessoas importantes, pessoas que são formadores de opinião, influencers, né? E divulgam muito também, né? As práticas integrativas, complementares. O Ayurveda é uma grande vedete hoje em dia, né? Então, acho que esses dois aspectos, né, o aspecto técnico-científico e o aspecto rede social, né, essas mudanças assim na interação entre as pessoas muito rápido, muito dinâmico, né? Eu acredito que isso tem contribuído muito de forma boa também, né, positiva para a expansão do Ayurveda. Doutor, o projeto lá de Goiás continua do hospital? Sim, hoje em dia não chama mais Hospital de Medicina Alternativa, já tem alguns anos que mudou para Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar. Então, o pessoal chama de CREMIC, né? O CREMIC é o Centro de Referência em Medicina Integrativa e Complementar, e é um centro aberto assim para várias práticas, né? Então, tem também acupuntura, auriculoterapia, tem a parte de nutrição, psicologia, fonoaudiologia, homeopatia, né? Tem a parte também da fitoterapia, né? Principalmente com base no Ayurveda, mas é, assim, um centro de práticas integrativas, né? As PICs. Sim, entendi. Bem interessante, porque eu lembro que já faz muito tempo que tem esse projeto, né? Esses atendimentos. Exatamente. Começou assim com uma linha ayurvédica, mas depois se expandiu muito, e o Ayurveda hoje está presente mais na fitoterapia mesmo, que é o forte, né? Inclusive o forte do Ayurveda no Brasil tem sido, né? Especialmente a fitoterapia, por essa afinidade que a gente tem com as plantas medicinais mesmo, né? Sim, sim. A Mônica colocou aqui que ela teve aula com a Mara Rúbia, de Goiás, do hospital, que tinha um ervanário. Não sei se você conhece. Sim, minha amiga, a gente começou lá junto, ela também é uma das pioneiras lá, a doutora Mara, nesse trabalho com a Ayurveda, participou também junto com a gente lá do primeiro curso de Ayurveda que teve no Brasil em 85, em 86. Hoje ela está aposentada, assim como eu também aposentei, né, do Estado, mas ela tem a farmácia dela, que ela trabalha também com fitoterapia, então já é uma pessoa de um conhecimento e experiência nessa área. Que bom. Bom saber que tem pessoas, mesmo aposentadas, que continuam disseminando conhecimento, né, doutor? Isso é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Então nunca vamos parar. Doutor, é isso.
As pessoas estão comentando que bom, que trabalho lindo, agradecendo pela aula, que realmente foi uma aula. Eu convido a todos, quem quiser conhecer o projeto, o portal, a consulta com o Dr. Danilo, o portal Veda, e quem quiser, né, instigar esse amor pela Ayurveda, essa busca por algo a mais, para agregar não só o trabalho, né, do naturólogo, mas o trabalho do terapeuta, do profissional da área da saúde, que tem essa questão essa visão da integralidade, do holístico que o senhor falou, que é o integral, que é a questão do autoconhecimento, da causa, e vamos caminhar juntos, né, doutor? Sim, sempre. Estamos juntos, Bruna. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Assim que a gente... Nutróloga. Obrigada. Assim que a gente liberar a gravação, depois eu entro em contato com o senhor, com a Verena, eu passo pelo nosso canal para vocês também utilizarem como ferramenta para vocês. E espero poder continuar com a parceria junto à Panati, nos próximos cursos, para as próximas vivências. E obrigado mais uma vez por contar com o senhor. Com certeza, conte sempre comigo. Vamos continuar nossa parceria. Obrigado, um abraço a todo mundo. Obrigada, doutor Danilo. Um abraço e até mais tarde, pessoal. Às 15h30 vai entrar a Carolina Serafim, que ela vai falar sobre iridologia como ferramenta de diagnose para o naturólogo. Tá bom? Vejo vocês daqui a pouco. Obrigada, doutor. Obrigado, Bruna. Tchau, tchau. Tchau.